Olá, meus amigos. Hoje é dia 12 de abril, domingo de Páscoa, e nós vamos ver nesse vídeo por que Bolsonaro é tão desrespeitado. E no final do vídeo eu vou fazer a conclusão dessa pergunta. Gostaria a todos que ainda não são inscritos, se inscrevam nesse canal, curtam para poder compartilhar, é muito importante esse assunto. Mas peço que prestem bastante atenção, volte o vídeo novamente, vejam mais de uma vez para entender o que eu vou as colocações que eu vou fazer. Então, nós vemos nos últimos dias aí o cúmulo do abuso de autoridade, né, por parte de governadores e prefeitos do Brasil inteiro, aí, especialmente o governador João Dória de São Paulo, o Witzel do Rio de Janeiro, Helder Barbalho lá do Pará, o Flávio Dino do Maranhão, Moisés de Santa Catarina, o Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul, e o Caiado lá de Goiás, enfim. O que chama atenção disso tudo é o silêncio do Ministério Público Federal, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras autoridades, até como o presidente da própria OAB, Felipe Santa Cruz, que sequer publicaram uma notinha de repúdio diante de tantas arbitrariedades que estão sendo cometidas. Então, o presidente Bolsonaro, ele sempre agiu dentro da legalidade, vimos aí na capa ele sempre com a Constituição, respeitando a Constituição, coisa que já os governadores não fazem, cada um faz a sua lei, não obedece à legislação federal e principalmente com o respaldo da Suprema Corte. Isso é um absurdo. Então, diante desse abuso e desrespeito da Constituição e das leis federais aí, em especial aquela lei 13.979, que regula o estado de calamidade pública, né, foi criada lá no início do ano. Então, um grupo de advogados, liderado pelo Dr. Luiz Carlos Crema, do Distrito Federal, já protocolaram um pedido de intervenção da União, mediante as Forças Armadas, para garantir a execução da legislação federal no tocante à adoção de medidas unificadas e coordenadas para garantir o funcionamento e a competência das instituições e dos órgãos federais na execução da lei, na manutenção da ordem, tudo com base no artigo 34 da Constituição Federal. Então, isso tudo porque os governadores e os prefeitos, como eu disse, estão decretando normas, editando decretos contrários à legislação federal, cada um faz o que quer, e não estão respeitando as definições, por exemplo, de isolamento, que é a separação das pessoas doentes e contaminadas das outras, e também não define quarentena, que é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas ou já contaminadas, né? Aquelas que são obrigadas a ficar em casa porque estão em tratamento. Então, desde que assumiu o governo, em janeiro de 2019, o presidente tem cometido alguns equívocos, no meu entender, que mancham a sua biografia, que comprometem a sua gestão e afetam a credibilidade do serviço, né, principalmente do serviço público, e dá munição aos adversários de esquerda, né, e aí eles ficam atacando o presidente. Então, vejamos alguns, vou citar aí meia dúzia, só para a gente se situar. Não estou criticando, estou dizendo que são coisas que poderiam ter sido diferentes e trariam outro resultado. Então, ele sancionou a lei do fundão eleitoral, quando ele poderia e deveria ter vetado isso e deixado que o Congresso resolvesse isso lá com eles. E não é um problema praticamente do presidente, só vai afetar as finanças. E agora o Congresso não quis liberar essa verba para combater a própria pandemia que nós estamos vivendo. Depois ele sancionou aquele juiz de garantias, uma emenda comunista do deputado Marcelo Freixo, e que garantirá a impunidade eternamente dos políticos corruptos. Ele poderia ter vetado isso e depois discutido lá, vão discutir no STF, vão discutir não sei aonde. Depois ele sancionou aquela lei de abuso de autoridade, que aquilo ali, a meu ver, foi um tiro no pé. Sabe por quê? Porque serviu para prejudicar o próprio ministro Sérgio Moro, que agora está sendo processado pelo PT, lá no STF, por causa das prisões do Lula, aquela coisa toda. Isso aí poderia ter deixado para o Congresso resolver. Mas não. Depois ele sancionou aquela limitação da delação premiada. Aquilo ali acabou com a Lava Jato. Porque agora os delatores nem são mais ouvidos. As delações do Palocci, do Sérgio Cabral, ninguém deu importância, nem a imprensa publicou. Por quê? Porque a delação está limitada e vai ser derrubada. Mas isso aí é um absurdo, me desculpem. Depois aceitou a transferência do COAF lá para o Banco Central. Tá, foi pressionado, ou pelos filhos, não sei por quem, mas não deveria, porque o COAF já não fazia muita coisa e agora ele virou uma sessão simplesmente burocrática. E depois ele não se manifestou a favor daquela CPI da Lava Toga, que era toda a nossa esperança de limpar
os bandidos que estão lá infiltrados nas altas cortes. Os senadores foram a favor, tudo, mas o presidente não pressionou. Ele ficou, lavou as mãos. E depois ele, contra o fim da prisão em segunda instância, lá pelo STF, ele também silenciou, não publicou uma nota, não ficou indignado. Depois ele acabou nomeando petistas para a PGR e para a Advocacia Geral da União, pessoas que festejam e que fazem churrasco com o Zé Dirceu, são pessoas que não são confiáveis, mas tudo bem. Depois ele condecorou com medalhas o Dias Toffoli, o Alcolumbre, o Rodrigo Maia e outros lá, que, a meu ver, ele poderia ter se omitido, não precisava ter feito essas homenagens a essas pessoas que não merecem. Parece um puxa-saquismo isso aí. Depois ele não quis afastar aqueles ministros acusados de laranja lá do PSL, que nem era, não é mais o partido dele, mas como o ministro do Turismo, que estava sendo acusado, o chefe da SECOM, o Fábio Van Garten e outros lá. Depois prometeu ao Sérgio Moro que a primeira vaga do STF que surgisse seria dele. Depois ele gravou uma live, voltou atrás e citou outros nomes de pessoas que não tinham nada a ver, né? Depois ele não conseguiu cumprir muitas promessas de campanha, como eu posso citar duas, que ele disse que ia acabar com a TV estatal, que era um cabide de emprego, não sei o quê. Não acabou com a TV está lá, e ia corrigir a tabela de imposto de renda, que ia beneficiar a mim, a todo mundo. Não foi pressionado, talvez, e não conseguiu. Pressão do STF, pressão do Congresso, não sei. Muitas coisas, eu poderia falar aqui dezenas de coisas que eu votei nele, arrumei inimizade por causa dele. Durante 5 anos eu fiquei batendo nas redes sociais, fui a passeata, vibrava com isso. E, no entanto, eu estou ficando decepcionado. Eu apoio o presidente, mas ele tem que reagir. Não pode deixar os caras baterem nele o tempo todo e ficar lá fazendo gracinha. Então, ele parece que fez tudo. O presidente tem feito de tudo para agradar a esquerda, mas ele é traído todos os dias pela esquerda. Basta ver o número de impeachment que ele tem protocolado contra ele e por deputados que eram amigo dele, como o Frota, aquele e outros. Gente traíra que se elegeu nas costas do presidente e agora está tentando impeachá-lo. Então, pela sua irreverência ou insurgência, não sei que termo vou usar, ele tem sofrido enormes desgastes e nós estamos indo para o lado da Venezuela aí, né? Se nós não reagirmos, logo logo nós estaremos comendo nossos cachorros. Porque os governadores, esses ditadores aí de plantão, eles estão acostumando o povo a ser pacífico, a não reagir à escravidão. As pessoas vão se acostumando com esse tipo de coisa. E soltam bandidos com a desculpa que os pobrezinhos não podem pegar o coronavírus. Eles rastreiam os celulares como se fosse tornozeleira, como o caso aqui do Rio Grande do Sul, como o caso do Vítor, como o caso do Dória em São Paulo. No Pará, os bandidos viraram policiais para reprimir os cidadãos honestos. O Barbalho lá, governador, deu poder de polícia aos presos para vigiarem as aglomerações das pessoas. E vimos ainda, não vimos ainda o ministro da Justiça ou alguém, qualquer autoridade, se manifestar contra essas arbitrariedades que estão sendo cometidas toda hora. E o presidente, ele está de mãos atadas. Ele não pode fazer nada e quando faz alguma coisa, vai na padaria criticado, vai na farmácia criticado. Então, eu acho que chegou a hora de alguma coisa ser feita. Há poucos dias o ministro Fux ele fez uma declaração de que o coronavírus não era um motivo de habeas corpus, não era habeas corpus. Mas não adiantou nada porque continuam soltando bandidos todos os dias. E tem um cara lá que está sempre dando habeas corpus e soltando todo mundo. Então, aí alguém pode perguntar assim, tá, mas nós temos as Forças Armadas que vão nos garantir. Garantir o quê, cara palha? Desde 1986, eu estava lá, eu sei. Os militares assistem de camarote o Brasil ser roubado. Até o Collor nos roubou na poupança, ele levou o dinheiro e não foi preso. E viram o Foro de São Paulo fazendo as reuniões de São Paulo com os comunistas, com o Fidel Castro, com o Lula. Nunca ninguém se insurgiu contra isso. Viram a roubalheira do PT durante 16 anos aí. Mas por força de regulamentos, o pessoal só batia continência para os comunistas e nada fazia. E a OAB tem esse tiranete aí do Felipe Santa Cruz, que não me representa, nunca fez nada em prol do povo, nunca defendeu o povo, só defende bandidos e só ataca o presidente da República, que é o seu inimigo Fidagal. Então, enfim, a pergunta que eu fiz, por que o Bolsonaro está sendo atacado e desrespeitado? A resposta é a seguinte, ó, porque ele é bonzinho passar pano nos comunistas, ele é condescendente, e isso pode lhe custar o cargo, e nós não vamos deixar.
O seu dever é defender o país, defender a pátria e defender os seus eleitores. Porque esses governadores aí, eles se uniram num grande plano comunista para quebrar a economia do país, para fechar as empresas, gerar desemprego em massa, né, soltar os bandidos perigosos, gerar o caos e depois ficam gastando a rodo dinheiro que nem é deles, sem licitação, para depois pedirem mais e mais e mais grana através do Rodrigo Maia para o governo federal pagar as contas deles, os prejuízos que eles estão causando para os estados. Pois eles sabem que quando a inflação vier, e ela já está chegando, o desabastecimento chegar ou coisa parecida, o povo que é sem memória vai pedir a queda do presidente imediatamente. E aí o Rodrigo Maia vai tirar da gaveta aquele monte de aqueles monte de pedido de impeachment que ele tem da esquerda e dos amigos, ex-amigos do presidente, e vai acabar com isso. E nós não podemos permitir. Mas, graças a Deus, esse plano todo está dando errado, né? Não vai dar certo. Porque, apesar de tudo, a popularidade do presidente continua em alta e nós vamos continuar defendendo. Por favor, então, pessoal, se inscrevam nesse meu canal, preste atenção no que eu acabei de dizer e desejo a todos uma feliz Páscoa.